Olá, eu sou o pastor Nilson Lima e você está no canal Gotas de Sabedoria. Seria uma honra se você se inscrevesse no nosso canal, isso fortaleceria muito a gente, não é? Aqui nas redes. E se você compartilhar essa palavra, uma pequena porção pode chegar ao coração de alguém muito necessitado. Se você comentar, o YouTube torna esse conteúdo mais relevante nas redes. Então, se você curtir, comentar e também se inscrever, vai ser fantástico. Nós vamos permanecer um tempo meditando nesses devocionais que fazemos no Salmo 119, porque ele é rico de conteúdo, de instrução, de ensino, e eu sei que isso vai edificar bastante a gente. Hoje nós vamos meditar então no verso 7, 119, Salmo 119, verso 7, que diz assim: o coração deles é insensível, eu, porém, tenho prazer na tua lei. Desde que Jesus, no Sermão do Monte, ele usou essa expressão eu, porém, pelo menos 6 vezes, não é? Todas no capítulo 5, você deve se lembrar. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, não é? E ele vai então repetindo isso, eu, porém, eu, porém, eu, porém. Essa expressão, então, acabou ficando famosa, né? Essa expressão, porque afinal de contas foi usada por Jesus. Na verdade, Jesus, ele queria mostrar ali, no Sermão do Monte, a diferença que existe de interpretação dos escribas e fariseus a respeito da lei de Deus e a interpretação que Jesus dava, que era muito mais profunda, dada por ele, não é? Enquanto os fariseus e escribas, eles focalizavam o pecado apenas no ato do homicídio, por exemplo, ou então no ato do adultério, ou no ato da vingança, não é? Jesus demonstrava que os mandamentos eram muito mais profundos, iam muito mais além do que aquilo que eles apregoavam, não é? Nas sinagogas. Por isso que ele diz assim, vocês ouviram isso, mas não é desse jeito, não é? Por isso, a lei que tanto falava a respeito, por exemplo, do homicídio, não é? Não estava somente lidando com o homicídio consumado, mas sim com a intenção de matar que existe dentro do coração do homem, não é? A lei proibia tanto um quanto o outro. E os fariseus se contentavam só em não matar, mas dentro do coração brigava aquela vontade, aquele desejo, não é? Já tinha matado dentro do coração. A lei, ela proibia tanto o adultério, como também o olhar lascivo, não é? Aquilo que acontece dentro do coração que ninguém enxerga. A lei proíbe os dois. E os fariseus tinham isso, eles não praticavam o adultério, mas lá dentro do coração eles tinham as suas maquinações, não é? As suas fantasias todas. E o Senhor Jesus desmascarou esses homens, desnudou, não é? Fariseus e escribas. A lei proibia tanto a vingança consumada, como também aquilo que dentro do coração acontece, no coração de muita gente, que é a ausência de perdão. Então, a gente vê aí Jesus dando uma grande significação, não é? Usando eu, porém. Já no caso do salmista, o eu, porém, dele é muito mais significativo, não é? Porque, afinal de contas, ele fala assim, o coração deles é insensível, eu, porém, tenho prazer na tua lei. Bom, quando ele fala assim, ele está falando a respeito de querer se contrastar com aqueles que são arrogantes, não é? Aqueles que têm a alma embrutecida, enquanto ele, diante da lei do Senhor, ele se derrete, sabe? Ele é como cera diante da lei, não é? Ele sente a presença de Deus. A lei do Senhor lhe traz alegria. Sabe, enquanto existem pessoas assim, cabeça dura, de dura cerviz, que você não consegue trazê-los à consciência ou à verdade, que não se emocionam com a lei de Deus de forma nenhuma, quando leem a lei de Deus, é apenas mandamentos secos, não é? A Bíblia fala que o salmista ele reage de uma outra maneira. E aí está a grande diferença, né? É uma diferença tão enorme que não há como diminuir. O salmista, lá no Salmo 1, ele já dizia, falou assim, olha, eu não ando no conselho dos ímpios, né? Eu não me assento na roda dos escarnecedores. Para ele, lá no Salmo 1, ele diz, a minha satisfação, a minha alegria é a lei do Senhor e nela eu medito de dia e de noite. Sabe? Quando nós olhamos no Novo Testamento, existe uma situação ali em que um fariseu e um publicano, que é uma história contada por Jesus, se apresentam diante de Deus para orar, e o fariseu, ele, muito cheio de si, diz assim, graças a Deus, eu não sou como os demais, eu oro 3 vezes ao dia, eu dou o dízimo de tudo, eu faço jejuns, não é?
Quem lê o texto do Salmo 119, versículo 7, talvez ache que o salmista está sendo arrogante ali, não é? Mas ali não tem nada de arrogância, sabe? Na verdade, ele não é um afetado que não precisa de nada e nem de ninguém. Não. Ele recorre sempre ao Senhor na sua misericórdia divina, porque a gente vê isso em outros lugares, não é? A Bíblia coloca que ele se vê a si mesmo como pobre e necessitado, mas o Senhor cuida dele. Então, o que ele está colocando ali é a insensibilidade, não é? Sabe, existem pessoas insensíveis que quando leem a lei do Senhor, aquilo não traz nenhum sentimento, não é? Mas ele não, ele diz, a tua lei me traz prazer. E essa é a grande diferença, não é? Sabe, existem pessoas também no nosso meio hoje, chamados cristãos, que já não se emocionam mais com a palavra de Deus. A palavra de Deus não lhe traz mais nada, nem alegria e nem tristeza, nada. São completamente indiferentes. E isso aí é um risco muito grande para a nossa caminhada espiritual. Talvez esse seja o termômetro de como anda, de fato, a nossa vida diante de Deus, não é? A palavra de Deus ainda te emociona? A lei de Deus te traz prazer? Ou é algo cansativo, chato? São apenas letras no papel. Fica com essa palavra.